Eu cumprimento a todos. Para mim é uma grande satisfação estar nos começos de minha administração à frente do TRE, abrindo um seminário sobre o processo judicial eletrônico e que tem um significado muito maior do que o simples manuseio do sistema, operadores de direito em geral, mas uma demonstração de que nós precisamos mudar a cultura do judiciário brasileiro. E os advogados, com certeza, são vetores importantes na mudança desses parâmetros ou paradigmas culturais do Poder Judiciário brasileiro, da justiça brasileira como um todo. A cultura do Poder Judiciário é ainda muito conservadora, até porque ainda tem as suas raízes fincadas no Brasil colônia, né? Ainda com essa ideia antiga de poder judiciário, de justiça, processo ainda predominantemente escrito, num nicho do processo escrito, processo oral, uma reminiscência longínqua das ordenações. O certo é que o Poder Judiciário, como brasileiro, precisa se atualizar em termos culturais, em termos tecnológicos, e a tecnologia, com certeza, como resultado da ciência, é um valor que precisa ser introduzido urgentemente no Poder Judiciário. Eu pedi à doutora Silvani, como professora de Direito, para me fazer alguns apontamentos acerca do seminário, e ela me fez uns apontamentos interessantes que me sugeriram algumas ideias. Ela dizia nos seus apontamentos que Adão terminou sendo condenado porque não tinha advogado, não é? O teólogo daqui é o Walter Schell, não sou eu. Isso não é a interpretação do episódio, do que todos conhecem, e um episódio sempre mal compreendido do Éden. Mas isso eu voltei lá no velho Flávio Joséfo, na sua História dos Hebreus, para me recordar realmente do que aconteceu, como ele descreveu aquela visita que a divindade, a grande divindade, a divindade suprema, que diariamente visitava Adão e conversava com ele, e lá para as tantas ele chegou lá e não viu Adão. Adão estava escondido em algum lugar, e então veio, e a Bíblia à época era escrita em latim, Deus seria dito: Adão, Adão, ubi est, Adão, Adão, onde estás? Me lembrei que o professor Romildo Bueno, meu professor de Teoria Geral do Processo na Universidade de Brasília, nos anos 70, um grande professor, tornou ministro do Supremo, do STJ, com o nome Bueno da Silva. Eu demorei a identificar quem era Bueno da Silva. Depois consegui identificar que era o meu velho professor de Teoria Geral do Processo, mas aí ele estava se aposentando. E o professor Romildo Bueno dizia que a citação nasceu exatamente nesse episódio do Éden, quando Deus comparece ao Éden e não encontra Adão, então chama: Adão, Adão, onde estás? Esta foi a primeira citação que foi feita no mundo, segundo o professor Romildo Bueno, que a essa altura eu não sei mais o que foi feito dele. Voltou para São Paulo e eu não sei onde ele anda. Mas o certo é que, com essas anotações da doutora Silvani, essas lembranças da academia que eu frequentei, nos anos já 1970, hoje eu penso que o processo nasceu exatamente aí. Pode ser até que Adão não tenha tido um advogado, mas o processo nasceu exatamente neste momento. Adão ubi est, Adão respondeu em prejuízo próprio, talvez se fosse advogado em causa própria, respondeu em prejuízo próprio. Não, a culpada foi a Eva, e a Eva não, a culpada foi a serpente. Mas conversando com meus amigos espirituais,
de planos elevados a respeito desse episódio, né, e de temas sempre atuais da humanidade, eles me dizem que a interpretação, a compreensão não é esta, não é essa que nós temos e que as religiões imprimem em nossas mentes a respeito desse episódio. O que Moisés quis relatar ali, né, é que o homem nasceu para ser feliz, numa sociedade feliz, sem conflitos, e por isso mesmo sem processos, sem advogados, sem juízes. Um ideal que depois foi repetido muito mais tarde pelo comunismo, o comunismo chinês, o comunismo soviético, que infelizmente não alcançaram esses parâmetros de felicidade que foram prometidos pelo Éden, ou foi prometido ao homem no Éden. O que meus amigos dizem é que absolutamente não se tratou dessa história de fazer sexo ou não fazer sexo, comer a maçã ou não comer a maçã. Não se está nada disso. O que o episódio demonstra é que em certa altura do desenvolvimento humano, da história humana, o eu humano entrou na história. E aí a consciência o homem afastou a consciência do sagrado que ele tinha nele e que ele traz nele. Todo homem tem a consciência do sagrado, mas ele desenvolveu o eu humano, e o eu humano está representado pela serpente, contanto que é a serpente que tem inveja da felicidade do homem, e a mulher então atende aos apelos da serpente. Mas a serpente aí, na verdade, é apenas o eu humano que entrou na história e desequilibrou, digamos assim, os parâmetros de felicidade da humanidade. Daí tem nascido o processo. A invenção do processo, com certeza, decorre exatamente de uma sociedade que se tornou conflituosa depois que foi constituída. Daí a pouco vem o caso de Abel e Caim, daí a pouco vem o dilúvio, né? Pois bem, o certo é que nós temos o processo que nasce praticamente com o homem e nasce sob a forma oral, a forma mais primitiva do processo, né? A forma oral. Depois evoluímos para a forma escrita e hoje nós estamos na forma virtual do processo. E essa forma virtual do processo, ela encontra amparo na Constituição Federal. Se nós consultarmos o artigo 5º, 78 da Constituição Federal e o artigo 92, 12 da Constituição Federal, nós vamos encontrar nesses artigos as bases constitucionais do processo eletrônico. No artigo 5º, 78, nós lemos, e olha que aqui está, o artigo 5º, 78, ele está no título dos direitos e garantias fundamentais. Pois bem, aí se lê: a todos do âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É bem claro que, no caso, o processo eletrônico, o processo virtual, é um desses meios que garantem ou devem garantir a celeridade do processo eletrônico. Mas, um pouco mais na frente, no artigo 92, 12 da Constituição Federal, o que se lê é que a atividade jurisdicional será ininterrupta. Isto é, a atividade jurisdicional ininterrupta é aquela que funciona 24 horas por dia. Essa que é a grande verdade. É isso que a Constituição, trocando em miúdos, está dizendo, que a atividade jurisdicional será ininterrupta porque será exercida durante 24 horas por dia. E continuou: sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Daí, portanto, nós podemos concluir que a Constituição estabelece a jurisdição como uma atividade ininterrupta que deve ser exercida por 24 horas e estabelece os meios, né,
Isso foi a emenda 45 de 2004 e estabelece os meios para que essa atividade jurisdicional se torne ininterrupta, ou seja, ininterrupta. Primeiro, a vedação de férias coletivas. Segundo, aí, o expediente forense normal. E terceiro, o plantão permanente. Ora, mas nós sabemos que o plantão permanente é apenas uma ficção. Não se torna realidade, porque os plantões geralmente encerram a certa altura do começo da noite. Mas aí a Constituição não enumerou, mas o processo eletrônico tem essa finalidade, de tornar a atividade jurisdicional ininterrupta, desde que advogados podem funcionar no processo através da tela do computador a todo instante do dia ou da noite, e os magistrados e os tribunais deverão no futuro, não sei se próximo ou se distante, mas deverão no futuro dispor também de estrutura jurídico-administrativa que possa examinar a qualquer hora do dia e da noite pedidos dessa natureza ou praticar atos dessa natureza no processo eletrônico.